Você já deve ter assistido algum filme em que os Estados Unidos salvam a humanidade. O grande problema é que isso só acontece em produções cinematográficas dos próprios estadunidenses. A prática é muito diferente desse tipo de narrativa. Mas por que eu estou falando a respeito desse assunto? Porque a Folha de São Paulo publicou no início dessa semana uma reportagem com uma série de estudos, uma série de dados científicos que apresentam o abismo de diferença entre os países ricos e os países pobres em relação à vacinação contra o novo coronavírus. Só para você ter uma ideia, enquanto os Estados Unidos têm estoque de vacina para imunizar pelo menos 2 vezes a sua população, Honduras só conseguiu vacinar 1% da sua população até o momento. Enquanto o Canadá, um outro país rico, tem um estoque de 10 vacinas por habitante, o Equador não conseguiu vacinar 5% da sua população até o momento. A América Latina sofre, além da desigualdade econômica, sofre em relação à falta de vacinas. A Organização Mundial da Saúde tem chamado isso de apartheid das vacinas. Enquanto os países ricos têm estoque de vacinas, estoque de imunizantes, os países mais pobres, principalmente os da América Latina e do Caribe, sofrem pela ausência, pela falta dos imunizantes para a sua população. E evidentemente que percebem a desigualdade social crescer ainda mais, a fome crescer ainda mais, além dos problemas econômicos que dificilmente serão reparados num curto espaço de tempo. A verdade é que já passou da hora de compreendermos que a história da humanidade é a história da luta de classes. A sindemia do novo coronavírus só deixou mais claro aquilo que sempre foi óbvio. Os mais pobres sempre pagam a conta. Lembrem-se, enquanto os Estados Unidos têm imunizantes, têm vacinas para imunizar pelo menos 2 vezes a sua população, os demais países da América Latina, assim como o Brasil, estão afundados, consumidos pela sindemia, sem uma perspectiva de quando sairemos dessa situação. É verdade que o governo brasileiro optou por não comprar 70 milhões de doses da vacina Pfizer, protagonizando, portanto, um genocídio no nosso país. Mas os demais países da América Latina, incluindo o Paraguai, que alega ter dinheiro para comprar imunizantes, mas não consegue vacinas. Enquanto isso, o Canadá tem 10 vacinas por habitante. Ora, passou da hora de nos organizarmos e de resistirmos a esse sistema desigual que só causa fome e morte.